Quando ele surgiu, ele era apenas um número simples, inofensivo, que não tinha nenhum valor, nem positivo e nem negativo. Porém, mal sabia a gente que no futuro o zero seria a coisa mais importante já criada pela humanidade. Só para ter uma noção, sem o zero não existiria vida, não existiria universo, não existiria nada. Para quem pensou que o zero é um número sem valor e irrelevante na matemática, esse vídeo vai provar o contrário, porque hoje eu vou falar a história não contada do número zero. Bom, para entender essa história a gente tem que voltar para o ano 600 a.C., até que uma etnia criou a noção do vazio e do inexistente, ou seja, a noção do zero. E esse conceito foi adotado pelos árabes. E no ano 600 a.C., o número zero foi criado. A etnia criadora do conceito são os indianos. Sim, eles criaram o número zero. Na verdade, o conceito sempre existiu, só que eles deram o nome desse conceito de zero. Mas, dando contexto, a palavra sifr, em árabe, significa nada ou vazio. E os indianos pegaram esse conceito e criaram o símbolo do número zero. E depois disso, o matemático Leonardo Fibonacci, para quem não conhece, Leonardo Fibonacci foi responsável por introduzir o sistema decimal na Europa. Ele pegou essa palavra em árabe e transcodificou para o latim, e ficou Zephyrum, ou Zéfiro em italiano, e que foi transcodificado para o zero. Quando Leonardo divulgou o conceito do vazio que ele tinha descoberto na Europa, descobriram um paradoxo bem interessante, que resumindo em uma frase é assim, abre aspas, é difícil quantificar algo que representa o inexistente, considerado como uma das maiores invenções da humanidade, pois ele abriu espaço para a criação de todas as operações matemáticas que são conhecidas atualmente. Mas o seu valor continua sendo vazio e indeterminado. Fecha aspas. Esse paradoxo surgiu com a inspiração no que o Leonardo disse, e a solução dele é um mistério até hoje. Mas voltando, o símbolo do número zero levou 400 anos para ser inserido no sistema decimal indo-arábico. E o sistema decimal indo-arábico foi passando de geração em geração até chegar no nosso sistema decimal, sistema numérico e de todos os sistemas numéricos do mundo. E definir o zero como símbolo foi de extrema importância para a matemática, pois se a gente não tivesse o zero como símbolo, uma conta normal hoje seria tipo isso aqui, sei lá, 21 mais nada, igual a 21, ficaria tipo assim. E pensando nisso, foi criado o símbolo do zero, que é o que usamos até hoje. E essa é a história do número zero, super resumida, diga-se de passagem. Mas afinal, se ele não vale nada, qual que é a bendita importância do zero nesse mundo? Se ele é tão inútil, por que ele existe? Ok, bora por parte. Você falar que o zero é inútil tá no mesmo nível de burrice do que você falar que a Terra é um quadrado. O zero tem um papel mais importante do que você imagina na matemática, mas não só na matemática, na nossa vida também. Porque, pensa, sem ele, os números só iam de 1 até 9, porque o zero tem o papel de continuar a sequência dos números. Mas, até aí, tudo bem, você pode falar que o zero não tem uma certa importância até o 9. Mas depois do 9 vem o 10. Então, o 9 é o último número independente. E o 10 precisava do 0, senão vai pro lado do 9 pro 11, e isso não vai fazer sentido. Porque assim, quando vai do 9 pro 10, um novo conjunto se começa. O conjunto das dezenas. E como o 0 não tem valor, o conjunto tem que começar novamente. E sem o 0, primeiramente, a gente não ia saber o que é nada. Porque se o 0 existisse, a gente ia falar o quê? A gente ia falar que tem coisas ali. Seria assim mesmo. Tipo, a gente não ia saber representar um nada, então a gente ia falar com silêncio. Só que depois, na matemática, a gente ia representar o nada como? Então, essa é a questão. A gente não ia saber representar o nada falando, e a gente não ia saber também o que é nada. Porque se o zero não existisse, a gente ia falar o nada como? Com 1, com 2? E só esse conceito de o zero não existir zera milhares de paradoxos. Então, o zero tem essa importância. Mas tá bom, você é um rebeldão que fala que os novos conjuntos iam começar com 1 mesmo. Mas se você considerar isso, eu te pergunto uma coisa. E os números grandes? Os números grandes também são importantes para a matemática, para a humanidade também. Se o zero não existisse, como ficariam os números depois do 99? Iria voltar para o 1? Iria voltar para o 2? Pensa no 160. Como iria voltar? Como seria? Iria voltar para o 16? Sim, então, se você considerar isso, os números não iam ter continuidade. Então, não existiria matemática e não existiria divisão.
tudo seria uma bagunça. Porque se não existiria o zero, a divisão não existiria números decimais, que são extremamente importantes pra gente. Não existiria divisão, e sem os números decimais, não existiria absolutamente quase nada. Nem divisão, nem operações, nada praticamente. Tudo seria uma bagunça. E pensando nisso, eu tenho uma coisa que a gente também precisa pensar. A gente tá falando como se o zero nunca fosse descoberto pela humanidade. Mas e se a gente levar em consideração de que o zero ou o nada nunca tivesse existido em nenhum lugar? Bom, pensando nisso não existiria nada, porque sem o zero não existiria Big Bang, que não existiria universo, estrelas, sol, terra e nem vida. Por quê? Você pode falar que não tem nada a ver, que o zero universo tem nada a ver, mas pensa, nada se inicia com um valor. Tudo se aplica a isso. O tempo começa com 0 segundos, o nascimento de algo ou alguém começa com 0 anos, 0 meses, zero tudo. Se tudo começar com 1, ninguém saberia o começo de nada. Se algo começar com 1, como esse algo surgiu? Então, nada teria um começo? Se algo não tivesse um começo, como ele poderia ter fim? Mas, com todas essas perguntas que surgem ao redor dessa discussão, eu apenas quero deixar um recado. O zero não pode ter um valor físico ou conceitual, mas ele ajudou na criação de tudo que existe hoje. O tempo, a vida, o universo e tudo que a gente tem. Seja real ou não real, não importa. Apenas agradeça o zero por ele existir. Porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui.